Oi gente, Panda na área outra vez, para trazer mais um conteúdo para o seu dia a dia, até porque se é problema seu, é problema nosso. E o artigo de hoje é do nosso querido, maravilhoso Dr. Rafael Obino. E esse artigo tá lá no Medium do Rafa. Eu vou deixar o link para vocês no nosso backstage, no k21.link/lovetheproblem. E o artigo se chama Talking Partners, uma prática para gerar conexão entre as pessoas. E eu resolvi gravar sobre esse conteúdo porque eu e o Rafa a gente trocou uma ideia no finalzinho do ano passado sobre isso. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês do artigo e do que a gente conversou sobre ele. Bora lá pro conteúdo? Em ambientes onde o trabalho distribuído e o crescimento acelerado representam parte da realidade dos negócios, um desafio acaba emergindo. Como criar relações profundas entre as pessoas? Se você já interagiu com processos de fusão entre empresas ou tem lidado com entradas de novas pessoas quase que semanalmente, é possível que você esteja tendo dificuldade em fazer com que as pessoas se sintam parte do todo. Além do mais, escalar estruturas por vezes reduz a capacidade da organização em transferir conhecimento e de permitir que as pessoas troquem histórias, aspectos estes relevantes para o cultivo e a disseminação da tão falada cultura. Inclusive, a gente tem um episódio do Problema Nosso, alguns episódios atrás, que fala sobre relações horizontais. Eu acho que dá um match muito legal com esse conteúdo aqui. Foi a partir de tais desafios que venho testando uma prática chamada Talking Partners, apresentada em mais detalhes no livro An Everyone Culture Becoming a Deliberately Developmental Organization. Nossa, o Rafa ferrou comigo com esse título gigante em inglês. O link vai estar lá no backstage para vocês também. Se você acredita que as organizações são ótimas plataformas de aprendizagem e que as práticas estabelecidas devem potencializar o desenvolvimento das pessoas, não deixe de ler o livro. Então fica aí, fica a dica de livro do Rafa. Mas afinal, o que é a prática Talking Partners, que a gente vai chamar de TP daqui pra frente, tá? O TP é um método que se propõe a criar um fluxo de comentoria entre os membros de uma equipe. E aqui tá o ponto em que eu e o Rafa conversamos no ano passado, né? Porque rolou um episódio lá do Love the Problem sobre mentoria, que eu gravei com a Bia, o Lula e a Thaís Rigolon, que a gente falou muito sobre esse processo de mentoria. E o meu papo com o Rafa foi sobre isso, né? Foi sobre mentoria. Seguindo aqui no artigo. As pessoas são organizadas em duplas que terão a oportunidade de interagir diariamente e de forma intimista. É esperado que o convívio aumente o senso de pertencimento das pessoas e as ajude no aprimoramento de suas capacidades pessoais e profissionais. Em linhas gerais, a prática institucionaliza uma abordagem para potencializar relações onde as pessoas aprendam e ensinem, gerando vínculos que vão além das relações formais. Especialmente falando aqui de organizações onde não tem uma estrutura hierárquica tão definida assim, né? Por exemplo, a K21, que a gente não tem, a gente está numa estrutura mais horizontal. Esse senso de pertencimento é uma das coisas que pega bastante na chegada de pessoas novas, né? Mesmo que a gente tenha um processo que a gente chama aqui, tem um papel de rodinhas, que é quem traz a pessoa, embarca a pessoa dentro do nosso contexto, a gente ainda sabe que esse senso de pertencimento é uma coisa inerente de todas as pessoas. E a gente talvez tenha que olhar para isso de forma mais consciente. Então, bora lá ver o que o TP pode ajudar a gente nisso de forma prática. Como a prática funciona? Cada encontro deve ser organizado em torno de um tripé: se conhecer, desabafar e se desenvolver. Se conhecer representa incorporar na rotina a disciplina para que a dupla desenvolva uma conexão profunda. Ou seja, os encontros devem acontecer em um mesmo horário, todos os dias, durante no máximo 30 minutos. Cabe ressaltar que a cadência frequente dos encontros é uma aliada para permitir que as pessoas abram suas mentes, compartilhem suas emoções e declarem suas vontades. Aqui está um ponto que a gente falou lá no episódio sobre mentoria do Love the Problem também, né? Da cadência, de garantir essa cadência, mostrar que isso é uma prioridade, seja nessa relação mentoria, pessoa mentorada ou aqui no próprio TP, a importância, né, de que a gente priorize esse encontro, priorize essa cadência. Então fica a dica, além para quem for testar essa prática aqui, ou para quem estiver nessa relação de mentoria, garanta essa cadência e dê a prioridade e o valor adequado para esse encontro. Então, o primeiro ponto foi se conhecer. O segundo, desabafo. Desabafo ou ventilação envolve retirar as toxinas que estejam pairando na rotina de quem faz parte da dupla. Qualquer aspecto da vida pessoal ou profissional é relevante para ser discutido. A teoria por trás disso é que para se reconhecer como uma pessoa integral no trabalho, você precisa de um ambiente que acolha os sentimentos de frustração, medo, ansiedade e felicidade como parte de quem você é. E aqui, gente, é o coração dessa visão da integralidade, né? De que muitas vezes a gente faz um esforço emocional e cognitivo muito grande para separar o eu profissional, o eu do dia a dia, e essas coisas estão totalmente relacionadas, né? Se a gente não tem espaço para
para desabafar, né, ou para ventilar essas coisas que estão aqui ocupando a nossa mente, pode ser que elas de fato continuem por muito mais tempo dentro das nossas mentes e dos nossos corações, né? E é importante deixar bem claro que o desabafo é consciente. Então, eu estou desabafando, sabe? Algumas das vezes a gente nem tem nada para fazer sobre isso. É simplesmente desabafar. Bora pro último ponto. O último elemento da prática envolve o desenvolvimento. Encontros representam uma oportunidade para que as pessoas discutam sobre as técnicas que estão aplicando no seu dia a dia. Compartilhem referências que possam ser úteis para um aprofundamento em determinado tema. Apresentem estratégias para lidarem com os problemas e peçam conselhos de como tratar dilemas que se manifestam. A intenção é fazer com que o aprendizado seja gerado a partir da prática e que a evolução das pessoas aconteça a partir da troca. Muitas vezes a gente se concentra só nesse ponto, né? O ponto do desenvolvimento. E embarcar a integralidade antes disso, ou como parte disso, eu acredito que é essencial para que a gente possa ter um desenvolvimento de fato, né? Que represente aquilo que a gente precisa desenvolver no momento, assim. E para mim o ponto importante aqui é a discussão sobre coisas que estão acontecendo no dia a dia, que fazem parte do contexto da pessoa, né? Algumas vezes a gente acaba traçando, eu já fiz isso muitas vezes, né? De traçar algum ponto que eu quero me desenvolver, mas o que meu dia a dia praticamente não envolve nada daquilo, assim. Então, isso acabava muitas vezes pra mim causando uma tensão extra, que é do tipo, eu tô me desenvolvendo em alguma coisa, mas eu nunca vivencio, eu nunca experimento nada daquilo. Seguir nessa ideia de desenvolvimento de coisas que estejam acontecendo no seu dia a dia, ou que representam problemas que você está vivendo e tudo mais, podem ajudar a direcionar que um desenvolvimento seja útil pra você, que você possa de fato aplicá-lo. Senão você vai ficar talvez frustrado ou frustrada como eu, que muitas vezes me desenvolvi em coisas que eu acabei não usando, né? Então esse conhecimento se perde com o passar do tempo. E uma dica que tá aqui, ó, é saudável que de tempos em tempos, por exemplo, a cada 3 meses, haja um revezamento entre as duplas, criando um ambiente de contínua troca. E aqui é legal que quando a gente conversou nesse papo sobre mentoria, eu e o Rafa, dessa troca, né? Dessa relação de mentoria entre a pessoa que está mentorando e a pessoa mentorada, elas trocarem entre si, né? Mostram um lugar de humildade, um lugar de todo mundo tem uma posição de algo a ensinar e todo mundo tem uma posição de algo a aprender, assim. Então esse revezamento é muito, muito interessante também. Não só entre a dupla, né? Entre as duas pessoas da dupla, mas também entre outras pessoas. Tudo mais, fazer um revezamento e manter essa energia de troca e de aprendizado ativa é muito importante. E aqui na parte final do artigo, o Rafa traz alguns relatos de pessoas que têm utilizado a prática. Então vamos ver o que essas pessoas têm para falar. Ao longo do segundo semestre de 2021, venho acompanhando o uso da prática dentro de um capítulo de agilidade que dobrou de tamanho em decorrência de uma fusão. A seguir listarei relatos das pessoas sobre como tem sido experienciar a prática no dia a dia. Vamos lá, pessoal 1. Nas sessões que tenho feito, compartilho coisas sobre a vida e também o que estou fazendo nos times. Exemplo, as conquistas, os aprendizados e os desafios. As interações diárias me dão ideias práticas do que fazer para melhorar meu trabalho. Com algumas perguntas que minha parceira traz, eu acabo tendo alguns insights que não teria sozinho. Tem sido algo muito leve e uma conversa muito bacana. Com esses compartilhamentos, tenho aprendido um pouco sobre as facilitações e trabalhos no contexto que a minha parceira está inserida, e me permite conhecer um pouco mais sobre alguns times da empresa. Pessoa 2. Minhas sessões com meu parceiro são enriquecedoras. A gente já falou da vida, falamos dos nossos contextos, apresentamos um pouco do nosso trabalho, falamos sobre o nosso dia a dia e os desafios que encontramos, e isso faz com que eu consiga me inspirar e mostrar o quanto parear abre nossa mente para pensar em coisas que nem sempre pensamos. Diversidade de opiniões. Aproveitamos a sessão para nos conhecermos além da faceta profissional. Conheci uma pessoa que eu não conhecia até ter essa interação diária com ela. Muito legal aqui, então a gente tem os 2 primeiros testemunhos aqui, envolvem muito disso da troca de coisas práticas do dia a dia e do contexto e integralidade, né? Muito massa. Pessoa 3. Estamos fazendo sessões diárias de 30 minutos e já falamos sobre vários assuntos. Começamos por nossas histórias de vida e já passamos por carreira, sobre a estrutura da empresa e sobre a estratégia do negócio. Inclusive, a partir de uma das sessões, decidimos envolver mais outras 2 pessoas em uma discussão-chave sobre uma frente de trabalho. Isso aí, coisa da vida real emergindo nesse processo de comentoria. Pessoa 4. Tenho aprendido muito sobre como compartilhar conteúdo, sobre a estrutura da empresa e suas complexidades, sobre OKRs, visibilidade e mapeamento do trabalho, etc. Cada dia meu pai me mostra um material novo que eu não conhecia e me dá um monte de ideias legais. Pessoa 5. As sessões têm sido úteis para trocarmos ideias sobre o trabalho e pedirmos ajuda. É interessante saber como as coisas rolavam em cada empresa antes da fusão. Aqui tem esse ponto-chave, né, que o Rafa falou que rolou a fusão nesse contexto aqui.
Então é interessante, tem uma troca além das pessoas de práticas entre duas organizações diferentes, né? Pessoa 6. As sessões estão sendo um ótimo momento de check-in, além de ser uma oportunidade de discutir tópicos de comum interesse, como hábitos de produtividade e modelos de trabalho. Pessoa 7. Tem sido muito positivo. Já conseguimos nos ajudar com algumas questões do dia a dia, sem contar que tem certas vezes em que uma conversa muda o dia para melhor. Pessoa 8. As sessões são ótimas, temos conversado de tudo um pouco, geralmente começamos contando um pouco do nosso dia e estamos percebendo como os nossos trabalhos podem ajudar um ao outro. Pessoa 9. As sessões têm sido maravilhosas. Temos usado esse tempo para encontrarmos pontos em comum da vida, compartilhamos rotina e criamos conexões, escutas e apoio. E sobre os aprendizados, destaco um super bacana. Pedi ajuda da minha parceira para melhorar minhas habilidades de argumentação, e ela compartilhou uma palestra apaixonante da Ainsley Nees, que ajudou bastante. Eu vou procurar isso, vamos ver se eu acho essa palestra para deixar no backstage para vocês, k21.link/LoveThePro. Pessoa 10. E última pessoa aqui dos testemunhos. Praticamente todo dia temos assuntos novos, relacionados ou não ao trabalho, e a troca tem sido bem enriquecedora. Pude aprender bastante sobre como uma vertical de produto tem funcionado e até dar alguns insights de quem está fora da situação. Além disso, a minha par é muito animada, então já dá um outro astral pro resto do dia. Achei muito legal que muitos testemunhos tiveram esse ponto, né? Que a energia muda o dia, assim. Frequentemente aqui dentro da K21, quando a gente toma um café com alguém, troca uma ideia com alguém, sempre rola um reconhecimento de que a energia do dia muda, assim, né? Então, estabelecendo relações e conexões, né? Conclusões aqui do artigo do Rafa. As organizações, quando desenhadas para suportar o desenvolvimento contínuo das pessoas, são ótimas estruturas de aprendizagem. Para que isso ocorra, é fundamental a criação de interações onde haja reflexão e crescimento em conjunto. A técnica do Talking Partner é um mecanismo para que as pessoas deixem de exercer papéis que cobrem suas fraquezas, levando-as a construir ambientes onde elas possam ser elas mesmas, sem que precisem mais projetar estereótipos de perfeição. E você, já ouviu falar da prática? Quais outras estratégias você tem adotado para desenvolver um ambiente de aprendizado contínuo? Aí está o convite do Rafa para, se você acessar o artigo dele do Medium, você pode escrever lá nos comentários. Você pode escrever também nos comentários do nosso card lá no backstage, k21.link/LoveTheProblem, que a gente compartilha com o Rafa também os feedbacks. E se você já usou, deixa lá seus comentários, conversa com a gente sobre isso. Ah, e se você ainda não tá no nosso canal do Telegram, tem um card lá no nosso backstage, tem um link para a comunidade do Love the Problem no Telegram. Se você está no Telegram e acabou de ouvir esse episódio, compartilha com a gente lá o que você tem usado de ferramenta, até mesmo de aprendizado dentro da sua organização. Um beijo e até o próximo. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.